Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com vocês falando sobre autoconhecimento, para que todos possam caminhar cada vez mais de uma maneira simples, simplesmente continuando tudo aquilo que você faz sem interferência, só melhorando. Não é necessário você parar a sua vida, brecar, mudar tudo para poder começar a melhorar. É devagarinho, com calma, com atenção, exercendo o seu querer. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu necessito um apoio financeiro, eu necessito de conhecimento, eu busco uma atividade profissional melhor, eu busco adquirir a minha casa, o meu teto, minhas coisas, eu estou buscando um relacionamento. É assim que o humano vive e amém, é isso. Temos que estar o tempo todo em movimento, buscando. No programa anterior eu falei sobre o primeiro livro de empreendedorismo, né? A maneira prática de empreender pelo conhecimento. Eu vou dar continuidade, vou finalizar aqui os apelos do livro e vamos para o livro número 2, né? Que é esse livro azul aqui, né? Número 2, opa, né? Aqui, tá? Com toda a base de conhecimento. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, Jesus e Maria, ascensionados, grandes seres cósmicos, anjos, arcanjos e serafim, protegei a todos nós, protegei o nosso conhecimento com vossos raios de força e fazei com que nada, nem ninguém as possa vir a violar. Ayam, Ayam, Ayam. Ó Deus poderoso, eu sou Ayam, a sua presença de Deus em ação. Poder, poder, poder da invisibilidade do grande sol central. Poder, poder, poder da invisibilidade do grande sol central. Poder, poder, poder da invisibilidade do grande sol central. Sobre mim, sobre minha mão e sobre essas folhas, sobre todos nós, desce, desce, desce. Ayam, 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 Ayam. Deus Todo-Poderoso, eu sou Ayam, eu sou a presença de Deus em ação. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado Saint Germain, protege o que sai de minha pena, de minha caneta e de minha boca, e propaga, propaga, propaga no mundo inteiro o que tu meditaste. Ayam, 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 eu te agradeço, ó bem-amado Saint Germain. Esse livro número 2, nós damos aí, claro, né, continuidade a esse grande conhecimento. Eu quero principiar com a tábua de esmeralda, que representa toda a construção, né, de tudo que foi colocado no mundo à disposição do homem para poder saber, para poder querer, ousar e sempre se guardar sobre tudo, tomando muita atenção a tudo aquilo que fala. É verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam da coisa única, pela vontade, pela palavra daquele que as mentalizou. Tudo deve à existência, a essa unidade. Tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é seu pai, a lua, sua mãe.
O vento a trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares, por meio do qual a luz penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo o que se produz em sua superfície por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. Terás por este meio a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E a força-fonte de toda a força, porque penetra tudo o que é denso e vence tudo o que é sutil. Assim, o mundo foi criado. E é por isso que sou chamado de Tote, o Trismegisto, porque possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da obra do Sol, a obra mestra da arte alquímica, aqui está dito e encerra tudo. Na introdução, na página 11, eu coloquei da seguinte maneira: mediante tudo que vem acontecendo no mundo, tanto fisicamente em terceira dimensão como no extrafísico ou metafísico em quarta dimensão, temos trabalhado muito devido às várias questões do mundo. Muita gente está se perdendo, vivendo dentro de tristezas, em uma depressão pesada e severa. A alquimia busca tratar o fim da depressão, favorecendo as pessoas a terem grandes relacionamentos e controle das dores. Nós temos trabalhado muito para poder eliminar as dificuldades dos humanos, para poder melhorar e fazer as coisas caminharem, andarem cada vez mais. Há algum tempo, eu venho buscando fortalecer o trabalho de empreender, porque nem todo mundo quer trabalhar para si próprio ou empreender. Não é necessário que você busque este caminho, mas é necessário que você tenha esse conhecimento, porque empreender é tirar água de pedra. Você pode estar trabalhando para alguém ou com alguém. Praticamente, todo mundo trabalha para alguém, mesmo se estiver em carreira solo, vai estar trabalhando sempre para alguém. Os humanos necessitam de uma injeção de ânimo, uma injeção de fortalecimento, uma injeção de um movimento que faz com que as pessoas caminhem, que faça com que as pessoas andem, que faça elas se realizarem. Eu ouço muito as pessoas falarem: nossa, depois dessa aula parece que eu tomei uma injeção. Eu estava meio assim. Você disse algo e eu melhorei. Fui ao curso, peguei uma maçã, comi e melhorei. Tudo que a quarta dimensão determina como trabalho, eu venho executando. Eu venho fazendo o esforço e é muito grande. E eu sei que vai dar muito certo e vai movimentar uma grande egrégora e conto com vocês. Então, assim, o mundo, né, de maneira geral, pode parecer que está em desordem, está bagunçado, está estranho, mas é necessário alinhar as coisas, né? O humano necessita de orientação, né? Então, quando o humano ele é orientado, que ele tem um norte na vida dele, as coisas começam a mudar, né? E existe um outro detalhe, né? Muitas pessoas querem algo para a vida, mas aquilo não faz parte da determinação dela. Mas ela pensa que sim, ela sente aquilo, né? Por algum motivo. E hoje, por várias questões no mundo, como essa coisa totalmente eletrônica, enfim, né? As pessoas são induzidas às vezes a pensarem de uma forma ou de outra, ou querer uma coisa ou querer outra. E na verdade não é bem aquilo, né? Então, quando você busca o eixo, né, estar no eixo da sua vida, das suas coisas, você começa naturalmente a eliminar aquilo que de verdade não faz parte disso
e trazer para você aquilo que faz parte disso, né? Então, voltando à nossa conversa de ontem, como é que eu faço isso? Dando o primeiro passo, né? Querendo, né, que as coisas aconteçam. E aí eu devo, né, e necessito colocar a minha atenção nisso, integral, né? Vou falar muito sobre isso, já venho falando nos programas e vou repetir sempre. Você está onde a sua atenção está. Então, por mais que você às vezes escorregue, pense em outra coisa, volta para aquilo. Então, eu necessito de uma carreira X, necessito disso, daquilo, né? Então, eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter base para realizar aquilo que eu sinto como vontade dentro de mim. A vontade move, como eu falei, né? Falta injeção, falta muita coisa. Então, isso acontece muito. As pessoas veem as aulas, né? Ou mesmo nos cursos online, né? As mensagens depois que mandam, tudo. Nossa, eu carreguei a bateria hoje, nossa, estava necessitando de ouvir aquilo, isso acabou mudando minha maneira de pensar, isso me ajudou não sei o que lá, hoje eu tive uma resposta, é assim. Então, quando a aula, mesmo o nosso programa, o nosso encontro, né, ele é construído de acordo com a necessidade que existe externamente, né? Então, nunca há uma preparação. Vocês podem ver que eu fico aqui me movimentando, porque tudo é a base da intuição, quer dizer, eu vou usar esse livro aqui, vou ler aquilo lá, vou fazer isso aqui e tal, e tudo vai se construindo, porque é a necessidade do outro lado, né? Então, quando o humano ele começa a buscar a melhoria, né, e se depara com o conhecimento, naturalmente e até inconscientemente ou conscientemente, quer dizer, se ele conseguir dominar aquilo ou não, ele está recebendo uma ideia, um caminho. E aquilo vai reverberar nas moléculas, células, átomos, né? Na própria construção da aura, né? no campo etéreo, né? E de alguma maneira vai chegar até ele, até você, até a pessoa que está buscando, né? Então, muitas das vezes gostam, estão ouvindo e tal, mas não colocam uma atenção máxima naquilo, simplesmente acha legal e tal, é isso. Então, mas mesmo assim, tudo isso está reverberando e vai trazendo um sentido maior, vai construindo um caminho para aquilo. Então, você começou a buscar alguma coisa hoje, e por colocar atenção ali, começa uma reconstrução dali para frente. Então, muitas coisas que talvez viriam, começam a não vir. E aquilo que de verdade deveria estar acontecendo e que não está, começa a acontecer ou a se aproximar, né? Por isso que é necessário que as coisas aconteçam e fluam naturalmente. Permitir que as coisas aconteçam, né? Então, colocando muita atenção naquilo que é dito, né, no verbo, nas colocações, e permitindo, né, que o universo vá te mostrando os caminhos, né? Então, o primeiro passo, eu quero, né? E aí eu começo a estudar, a observar, a ter atenção nessas coisas e começo a construir, né, um caminho diferenciado e assim por diante, né? É claro que se a gente for partir para as aulas, para assim, penetrar diretamente no conhecimento, aí o caminho ele acelera muito, né? Mas quando você começa a ter um contato, então, por exemplo, assim, você pode adquirir o livro e começar a estudar, né? Então, toda a ideia, você pode ver que a construção do livro é como se fosse uma conversa, né, que eu estou falando com vocês, para você, uma coisa prática, né, para você poder compreender e ir adiante. Com isso, as pessoas começam a ter uma vida muito melhor. Então, se não houver alguém para poder empurrar, fazer as coisas caminharem,
as coisas se tornam mais difíceis. Nós temos uma grande função de transformar este mundo, e eu sei que a base das pessoas é uma base profissional, uma base de ofício. Mesmo aquele que hoje está sem atividade, não quer ter atividade ou estar em casa. Pode aprender cada vez mais para usar isso na vida dele. O que é interessante é quando você recebe o conhecimento, esse conhecimento se espalha e então você recebe uma luz que toca você. Naturalmente, essa luz começa a tocar as pessoas e estamos levando essa luz adiante. Essa é a grande ideia. É assim que nós fazemos com que as coisas aconteçam, andem e tenham resultados. O sol sempre nasce para todos, né? Isso mais do que dito, né? Arthur, que teve várias encarnações, né? E hoje como Elmória, ele diz o seguinte: o alento puro de nossas graças te provê o alimento vivo de cada dia. Que a dança da ira recue diante do templo e o fogo da intrepidez iluminará teu lar. Enviamos a luz àqueles que sorriem para as trevas. Teu espírito está em ascensão e o coração flamejante não será arrefecido pelo frio. A mão direita de Deus afirmou-se e erigiu a alvorada do dia. Então, quando você tem um caminho, né? Uma ideia, tudo principia de você, né? A proteção, as ideias, né? E aquilo começa a vibrar e trazer resultados. E é claro que quando você começa a caminhar, é claro que os invejosos, outras pessoas, mas não devem ligar para isso. Só temos que ter atenção porque isso existe. Não adianta você falar, não ligo para isso, e não deve ligar mesmo, mas deve ter atenção, né? É como se tem alguma coisa que você se alimentasse, fizesse mal, você vai ligar para aquilo para quê? Você não vai comer, não vai se alimentar daquilo, não tem problema, né? Então, eu coloco o seguinte, ó, todos os empreendimentos humanos, para serem bem-sucedidos, necessitam ser protegidos por uma cadeia mágica, e com muita razão. Isso é necessário para uma ordem destinada a propagar ideias e ideais elevados. No mundo existe uma magia, uma coisa que acontece natural, que tem coisas que não têm explicação, né? Então, tudo aquilo que nós formos colocar em movimento, é necessário que tenhamos essa consciência e permitamos que isso aconteça. Então, como é que a gente faz isso, né? Simplesmente procedendo de uma maneira natural, sabendo que isso está ao seu lado, né? E de uma forma ou de outra, aquilo vai vibrar, né? Então eu sei, por exemplo, que por mais que eu não tenha domínio das coisas, não conheça, não saiba, dentro de mim existe uma certeza de que eu vou conseguir e que tem uma força maior que pode me reger, né? Tudo aquilo que você tiver que saber dentro do conhecimento clássico, né, como estudo, pesquisa, sabedoria, né, do homem, você vai ser intuído a isso. Vai acontecer. Alguém pode te oferecer um livro, alguém pode te falar de uma palestra, pode te falar de um curso, pode falar de alguma coisa. Quando você começa a mexer em alguma coisa, você começa a trazer aquilo para você. Então, isso acontece muito, né? De repente você, sei lá, começa a pensar em comprar um veículo e você começa a ver bastante daquele veículo.
De repente você pensa em comprar um tipo de sapato e começa a ver um monte de gente usar aquele sapato, né? Então, assim, parece que a atração existe pela atenção, né? É isso aí, você está onde a atenção está, né? Então, é como se, você vê que interessante, hoje mesmo, o celular mesmo desligado hoje, você fala, eu precisava comprar tal coisa, daqui a pouco você liga o celular e aparece um negócio para comprar, que é aquilo que você falou. Então, mesmo desligado hoje está ouvindo, né? Então é como se o próprio universo, né, também ouve, também está escutando, né? Então, mesmo em pensamento, quando eu estou ali concentrado, você está concentrada, concentrada, você está vibrando uma coisa que o universo está captando, né? Então, ele começa a atrair para você aquilo que você busca. Quando você vai ler um livro X, você vai fazer uma coisa tal, as coisas começam a acontecer, né? De uma forma ou de outra, tudo começa a vibrar dentro de uma linha, né? O que você não pode, né, é se contaminar no meio do caminho, ou às vezes dar atenção a uma coisa que você sabe que não deveria, e assim por diante, né? A vida é feita assim, e hoje com tanta coisa acontecendo, a atenção tem que ser redobrada, porque para você dar uma escorregada, para você cair em alguma coisa que tem por aí, não é tão difícil, né? Então, quando nós temos uma determinação, uma busca, devemos focar naquilo integral e fazer tudo aquilo que nós sentimos como necessidade, como intuição, como vontade, para que aquilo se realize, né? Para que aquilo dê certo, né? É assim que nós temos que fazer para que as coisas aconteçam de uma maneira natural, ordenada e firme, tá? Eu posso falar para vocês por experiência própria, né? A vida ela é feita de caminhos que às vezes você pode chegar num certo ponto e falar, meu, eu não estou enxergando daqui para frente, né? Mas dentro de mim eu creio que alguma coisa melhor tem daqui para frente. Porque não é porque eu não vejo nada, não percebo a saída ou a solução ou o caminho, que não existe. Eu não posso limitar o mundo em mim, na minha visão, na minha cabeça, na minha mente, na minha inteligência, no meu pensamento. Você é o que você é, mas você não pode limitar o mundo em você. Então, não adianta falar que isso nunca vai acontecer, porque vai acontecer. Então, nós temos que ter a atenção plena, né? E aí eu poderia até falar de uma coisa, né, um pouco mais, como as pessoas gostam de dizer, esotérica, sei lá o quê, né? Ao invés de falar da fé. Isso é fé. Olha, se é fé ou não, e se ela existe ou não, eu estou buscando. Se eu trabalhar a minha fé, eu creio nela. Se eu não tenho ideia disso, olha, eu não sei bem o que é fé, eu simplesmente coloco a determinação nas coisas. É claro que isso é fé, mas as pessoas não sabem ou sabem, isso não importa, só estou falando para vocês, né, de como as coisas funcionam. Então, quando eu busco verdadeiramente, né, aquilo que eu determino para mim e permito que o universo me mostre e falar o seguinte, estou fazendo tudo isso, eu quero uma orientação do universo, porque se isso aqui não é meu, beleza, me manda outra coisa, senão eu vou tocar adiante. Então pode falar, pô, mas o cara é meio louco, fica conversando com as paredes, falando com nada. Bom, aí cada um pensa o que quiser. Agora, todo aquele que chega a algum lugar, chega por um motivo, por um trabalho que realizou. Ninguém chega por sorte e ninguém chega chutando lata, né? Por isso que de muitos, um ou dois chegam em algum lugar. Os outros tem uma escala, acontece alguma coisa, outros... Então você pode ser aquele
que vai chegar lá, porque todo mundo pode chegar. Não existe esse negócio, mais de 1 milhão só não chegou. Claro, só chegou porque ele buscou, ele colocou foco integral naquilo, né? Então é muito bonito você ouvir uma história lá de um cara que saiu do nada, chegou lá não sei o quê, porque fez isso, fez aquilo e tal. Mas às vezes as passagens mesmo, as pessoas ocultam, porque às vezes têm vergonha de falar, né, que conversou com Deus, ou conversou com alguma coisa, ou percebeu algo, ou sentiu algo, né? Então, nem tudo é falado. E eu estou falando para vocês aqui abertamente como o universo funciona. Simplesmente assim. Olha, posso falar para vocês uma coisa bem simples, tá? Se vocês creem ou não, é de cada um, tá? Mas eu não falar, eu sou omisso, não é isso? Bom, então o que eu ensino aos meus aprendizes? Eu falo o tempo todo isso. Em algum instante que você sente que, olha, eu necessito dar um passo. Então, a melhor maneira é se aquietar. E no quarto, no lugar onde nós repousamos, né, porque passamos algumas horas ali em repouso, é um lugar interessante. Então, eu sempre falo isso. Sente-se à beira da sua cama, ali no canto. Olha para as paredes, de verdade. E converse com Deus ou com o universo, como você quiser entender isso. E seja sincero, fale em voz alta, não precisa falar alto, mas fale. Explique o que está acontecendo e determine que você quer uma solução para aquilo. Eu quero, eu necessito. E aí, beleza, mas faça isso sozinho, sozinha, né? Sem interferência de ninguém, né? Porque o foco é você e aquele que está te ouvindo. Então muitos podem achar loucura, outros podem achar não sei o que, achismo. O importante é o que você sente lá dentro. Depois que você conquista aquilo que você quer, que você chega lá, será que a pessoa vai achar loucura? Ou vai achar besteira? Ou não sei o que? Bom, foi de cada um. É por isso, minha gente, que existe uma coisa chamada fatalidade, necessidade, né? Então, assim, uma pessoa que ela passa por uma guerra, ela muda completamente os valores da vida, do dia a dia. Porque ela sabe do valor de uma alimentação, do valor de uma proteção, do valor de uma coberta, de um teto, de uma refeição quente. Porque a necessidade mostrou aquilo. Uma pessoa que passa por situações brutas na vida, né, sabe disso também. Mas não é necessário passar por isso para saber. Mas é necessário dar valor às coisas para que não se passe pelas coisas. Porque senão as fatalidades chegam, né, e para que as coisas sejam colocadas nessa ordem. Então, por exemplo, nós estamos num mundo que está em transformação. Creiam ou não, tanto faz. O mundo está se transformando. Então, alguns estão sempre rezando, orando, ensinando as pessoas, conversando, como nós estamos fazendo aqui. Para que nós possamos passar pelas mudanças tranquilamente, sem gerar necessidades nas pessoas, né? Então, por exemplo, mesmo a falta de dinheiro, a falta disso, daquilo, né? O conhecimento, né? De repente é triste um pai, uma mãe quer dar algo ao filho ou à filha, mas, não tem como. Não tem estrutura, não tem o dinheiro, não tem, enfim, né? O que é mais pesado que um bolso vazio, né? Então, todos os ensinamentos são direcionados para crescimento, para você também favorecer o outro. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É isso, esse é o caminho. Então muita gente fala assim, nossa, a sua oração é maravilhosa. Claro que é. Agora, leia frase por frase. Leia.
e fala para você mesmo se essas frases você está executando elas, se você segue isso, se você dá atenção a isso. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Então, olha, gente, o conhecimento e o estudo é uma coisa maravilhosa. Não tem uma palavra para falar assim, olha, é isso. Não tem. Quanto mais você se aprofunda nisso, quanto mais você busca, quanto mais você se determina ali dentro, cara, mais você fica maravilhado, você começa a ver resultados, ver as coisas acontecerem, né? Você pode favorecer os animais que precisam de muita ajuda, os elementais estão aí, e tem que entender como é que eles funcionam, né? Os elementos são só 4. Por que o humano não entende isso e não consegue trabalhar em cima disso? Se você colocar atenção, né, você dentro de 1 hora, dos 60 minutos, a cada 15 minutos, é um quadrante de 15 minutos, você passa pelas 4 estações. Uma hora você está no verão, outono, inverno, né? Na primavera. Então, se você observar, você sempre fica ali 12, 15 minutos com uma sensação diferente da outra. Quando você começa a conhecer esse mundo e penetrar mais dentro dele, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, cara. Como é que eu nunca percebi isso? Como é que eu nunca... Puxa vida, é tão simples, né? Tão bonito. Olha, tem uma frase que é dita da seguinte maneira: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás a verdade, e essa verdade vos libertará. Então vamos lá. E aí eu digo o seguinte: não me sei porque me creio, mas me conheço. Ninguém se sabe, mas se conhece. Se você falar assim, eu sei isso, eu sei aquilo, bom, você nunca vai saber, porque como você falou que sabe, o universo não vai te ensinar. Né? Lembra? O sábio afirma aquilo que sabe e crê naquilo que não sabe, para que fique sabendo. Né? Então, não me sei, porque me creio, mas me conheço. Então amanhã eu tenho que fazer uma coisa que eu não sei fazer, eu não tenho a mínima ideia por onde começar. Como nós estamos conversando sobre isso, cara, eu não sei como é que eu posso mudar minha vida, eu não tenho ideia. Né? Mas eu me conheço e eu vou buscar. Então amanhã você vai lá e realizar aquilo, porque você tem que ir, né? Ou vamos falar disso, e vai acabar conseguindo. Mas você nunca vai saber, nunca vai saber quem é. Então, a frase é correta: conhece-te e não se sabe, conhece-te a ti mesmo. Quando você passa a se conhecer, e é isso que eu estou falando para vocês, o conhecimento é se conhecer. E quando você começa a estudar tudo isso, você vai conhecendo o conhecimento que faz te conhecer, e aí é um estágio para chegar a um ponto, você acaba se conhecendo. E quando você se conhece, a natureza passa a te conhecer. E aí você se tornará conhecido, conhecida da natureza. E o universo passa a te favorecer, porque ele te conhece. Enquanto você não se conhecer, ele não te conhece. Então, assim, pode parecer uma conversa de louco. Não tem problema. Né? Mas é uma conversa muito séria e de um conhecimento muito simples. Né? Então, assim, eu gostaria e quero de poder estar cada vez mais ensinando vocês, conversando sobre tudo isso. Né? Eu gostaria até que vocês mandassem um feedback, falassem, olha, legal, né? Essas coisas acho que não funcionam. Não importa, né?
Mas a minha ideia é poder trazer para vocês o melhor do melhor, a simplicidade da simplicidade. Porque cada um encontra o seu caminho. Não tem como alguém falar assim, olha, é isso, faz isso. Não. Você que tem que se encontrar. Tudo está dentro de você e não fora de você. A pessoa procura a felicidade uma vida toda e nunca vai encontrar porque ela está dentro dela e não fora dela, né? Ela quer procurar o amor fora dela e o amor está dentro dela e não fora, né? Então, por isso que é necessário amor próprio. Enfim, a gente vai falar sobre muitas coisas e isso vai longe. São dias e dias e anos de conversas e de conhecimento. Mas é só uma estrutura básica, por isso que empreender é importante. Olha quanta coisa saiu disso hoje, né? Eu não planejei nada, não planejo, né? Mas eu coloco atenção nas coisas e elas vão se direcionar e vão acontecer de acordo com a necessidade do que deve ser dito. E assim nós estamos aqui juntos fazendo este movimento, né? Hoje nós estamos no dia 12 e aqui na escola nós estamos no dia de oração pela nação e pelo planeta. Então o nosso auditório ele fica aberto das 9h30 da manhã até as 20 horas, né? É onde nós rezamos aí, fazemos apelos, né? Você pode estar aprendendo, conhecendo, enfim, né? Nos visitando e poder estar favorecendo aí o universo. Esse encontro ele fica aberto online até as 20 horas, das 9h30 até as 20. Aí você pode colocar o nome das pessoas que você quer favorecer, quer ajudar, quer, né, colocar uma atenção, colocar uma oração, uma empresa, um comércio, um animal ferido, com problema, pessoas aí com enfermidades, situações financeiras, né? Rezar ajuda a tudo isso a caminhar cada vez mais. E depois às 20 horas, né, continuando, nós vamos ter aí o encontro emergencial da hóstia ascensionada. É um caminho maravilhoso. E esse encontro ele ocorre presencial e online, né? Então, assim, você pode estar se inscrevendo, né? Começa aí umas 20 horas, até a gente finaliza o encontro de oração perto disso, para as pessoas poderem tomar um café e tal, e aí começamos aí, né? E aí já vamos adiante com apelos inéditos, conhecimento aí clássico, né? Tudo isso foi criado, como a gente vem falando aí dos trabalhos, né? Para poder estar ajudando o mundo a caminhar diferente, né? E depois, no dia 13, né, às 20h30 horas, cerimonial da Quinta Lua, também online. Então, procure aí estar conectado com as coisas, né? Se puder participar, estar junto com a gente, é bem importante, tá? Vamos lá, vamos falar também do Bom Belo e Grande, que acontece dia 13 de dezembro de 2026, 9h30 da manhã, horário único, presencial, né? Bom Belo e Grande, nós vamos estar falando sobre 2027. Então, deu para entender uma conversa que nós tivemos aqui, agora vamos focar só em 2027. Então, é um ano 11, né, que o 11 vibra, também somando da 2, que não sei o que lá. E com isso, você vai construir uma trajetória para 2027, tá? E aí, é claro, você está ali presencial, perguntas, a gente está aberto para poder conversar, falar sobre as coisas, né? Tá levando esse conhecimento adiante e tá ajudando as pessoas a caminhar cada vez mais. Por que não, né? Quando você tem a ideia, não é uma ideia, tem a ideia do que está acontecendo, né? E não o que vem pela frente, mas como as coisas são construídas, porque existe uma construção XYZ, né? E que as pessoas vão estar vibrando sobre isso. Aí fala assim, mas aí pode acontecer. Não, é um número. O número ele é aquilo. Você não muda um número. Ele vibra e o que você tem que fazer? Conhecer esse número e trazer tudo de melhor desse número para a tua vida. E é o que a gente vai discutir, conversar, colocar adiante, assim, né? Querendo se inscrever, entre pelo site institutoalmadomundo.com.br e depois, se quiserem rever o programa, né? Esse programa ficou bem legal, eu gostei bastante de tudo que a gente conversou.
Estou bem feliz e contente com tudo isso. E aguardo o feedback de vocês. YouTube, @Instituto Amor do Mundo. E o nosso WhatsApp, nosso contato é prefixo 11 95025 8364. 95025 8364. É um grande prazer poder estar com vocês, conversando, colocando o conhecimento adiante, né? Para os próprios aprendizes aí que estão firmes aí, também ajudando a manter isso funcionar. E também estão recebendo todos os dias essa aula matinal aí, né? E você que está nos conhecendo, está buscando um caminho também na vida de melhoria, de crescimento, o que eu posso dizer a vocês é isso: estudem, né? Não só conhecimento clássico, né? Cursos, faculdades e tal, mas conhecer o mundo, saber lidar com os humanos, lidar com os animais, com este mundo aí fora, né? E termos dentro de nós, né, uma bagagem onde cada ponto que você olhar, cada lugar que você se movimentar, você vai saber o que fazer, como agir, como se direcionar e assim por diante, né? Tudo isso faz você voltar ao princípio de quem você sempre foi, né? Ter uma percepção ativada, a própria intuição funcionando o tempo todo, né? Você começa a olhar e ver o que deve ser visto, não o que você de verdade enxerga. Você ouve o que deve ser ouvido, não o que você escuta. Então as coisas começam a se mostrar de uma maneira muito mais elevada. E você fala: puxa vida, hein? Que capacidade que eu adquiri, como é que eu tô assim, hein? Que bacana isso. Pois é, todo humano tem isso. Ele tem que despertar, né? Tem que trabalhar isso. De uma maneira ou de outra, essas coisas vão acabar se realizando, né? E vão trazer aí benefício para você e para todos ao seu redor. E é claro, todo o nosso foco é isso: um mundo melhor, ter um mundo melhor, né? No próximo programa, né, que agora acontece no dia 15 de junho, né, eu vou dar continuidade à nossa conversa, né, falando. Eu estou aqui na página 13 do livro 2, falando um pouco sobre tudo isso, porque vocês começam a perceber que empreender não é só aquela coisa de abrir um negócio, não sei o quê, vou adquirir uma franquia, E esse mundo existe, só que para você entrar nesse mundo, conhecer um pouco do mundo que você não enxerga. E aí você vai decidir como fazer isso, né? Porque você começa a estruturar tudo diferente e começa a atrair coisas diferentes também, né? Então, isso aqui é aquilo que você deve fazer e não aquilo que você talvez queira fazer, né? Então, tem isso também, né? E o conhecimento está aí para te ajudar, te favorecer, né? E o que a escola puder estar te mostrando, o instituto, né? Tem muito material em EAD no site, muito livro, né? Tem velas para você acender se você gosta, tem muita coisa para você poder estar estudando, se aprofundando e elevando seu conhecimento, né? A sua vida, seu caminho, e obter aí cada vez mais grandes resultados, né? Então procure refletir bastante, né? Colocar atenção nessas coisas e não deixar tudo isso escapar, né? Fazer um movimento de verdade, né? Dar um primeiro passo, né? Firme, e mostrar para o universo, falar: eu quero, eu consigo, né? Eu posso, estou determinada a conseguir, porque sou convicta de mim mesmo, né? Então, de alguma forma, essa convicção me trará os resultados que eu busco, né? E assim sucessivamente, vamos trabalhando, as coisas vão acontecendo e
o resultado ele vem, né? E conseguimos aí melhorar um aqui, outro ali, outro lá, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e as coisas vão caminhando devagarinho e vão se encaixando. É assim que a gente constrói um mundo melhor. Tá bom, gente? Quero agradecer pela atenção de vocês, pelo tempo preciosismo de todos, porque o que temos hoje de maior valor agregado é o nosso tempo, né? Então, saibamos usá-lo da melhor maneira possível. Eu agradeço por estarem aí ouvindo de alguma forma, né? Participando, e creio que conseguimos hoje dar um grande passo. Muito obrigado, um excelente dia e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.